Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Atos dos Apóstolos. No caso, o livro, né? Atos dos Apóstolos é livro, capítulo 17. Atos dos Apóstolos 17. Você encontrar, fica comigo, a partir do versículo 22, Atos 17. Atos ali, lá no princípiozinho. Acho que você está muito pronto. Já está em Atos já? Amém? Atos 17, se as crianças não arrancam a página, está aí. Amém? Vamos lá. 22, vamos ler a partir do versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E Deus que fez o mundo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam acerca disso de terem ouvido outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, e todavia chegando alguns homens a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu nome. Obrigado pela leitura da tua palavra, Deus. Peço a ti que derrame da tua unção, da tua autoridade. Ó Pai amado, e que o Senhor venha nos alimentar, Senhor. Venha lançar luz sobre o nosso entendimento nesta noite. Ó Deus, tirar as escamas, ó Pai, de nossos olhos, de nosso coração, quebrantar a dureza de nossos corações, Pai, através da tua palavra, Senhor. E desde já eu entrego a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, podem sentar. Essa passagem é assim, bastante conhecida, né? Mas nós vamos assim, nos deter em alguns detalhes. Paulo tinha sido levado, preso, porque estava pregando e falando a respeito de Jesus Cristo, e aí ele aproveitou essa oportunidade para pregar a palavra de Deus.
E porque a palavra ela tem que ser pregada em todo tempo e fora de tempo, né? Quando você fala assim, tempo e fora de tempo, a gente vê assim a palavra ela se cumprindo. Você vê as escrituras como o Salmo 126, né? O salmista fala assim, ó, bem-aventurado aquele que sai chorando e semeando, né? Que vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. O que quer dizer isso? Que ele está pregando fora de tempo. Ele devia estar sentado chorando, né? Eu tenho ensinado para os irmãos que não dá tempo para chorar, não pode parar para chorar. Para ser abençoado, a gente tem que estar semeando mesmo enquanto chora. A melhor semeadura quando é regada com as nossas lágrimas. Quando você rega a sua plantação, a sua semeadura com as suas lágrimas, é que vem os feixes colhidos com alegria. Amém? Isso Jesus deixou claro na parábola na figueira que ele encontrou estéril, não é isso? Humanamente falando, parece uma cobrança. Você fala assim, poxa, a figueira não tinha um fruto, e Jesus amaldiçoou a figueira, e passou os dias para ele voltar, a figueira tinha secado. Mas não parece uma injustiça, já que o próprio Deus não determinou que as frutas têm o seu tempo, e não era o tempo da figueira dar o fruto? Da mesma forma como você está chorando, você acha injusto ter que sair para fazer a obra de Deus, ter que se levantar quando você está chorando, né? Perdeu um ente querido, tomou um prejuízo, aconteceu uma coisa, sofreu uma dor, uma enfermidade, alguma coisa que te causa o choro. Aí você acharia normal você parar para descansar, parar para chorar, mas a palavra fala que não. Ela fala que é bem-aventurado aquele que se levanta e vai semear chorando. Por quê? Tempo fora de tempo. Aí Jesus falou assim, a figueira tinha que ter dado fruto. Deus não aceita você falar, não, mas estava fora do tempo. Não, Deus não aceita isso. Até porque existe o fruto. Todas as árvores frutíferas, elas têm frutos temporão, né? Que são aqueles frutos esporádicos que sempre aparece lá, né? Vez que tu vai numa goiabeira, não tem fruto nenhum, mas se tu procurar bem, de repente você acha uma goiaba lá. Não é verdade? Eu sei que eu já andei na roça dos outros aí quando eu era garoto, aí o pessoal do Rio Douro me perdoa, mas ia para a cachoeira, quando vinha varrendo aquele quintal lá, né? É a cana, é a jaca, tudo que achava lá. Garoto, era a cachoeira com fome. Mas então, sempre tem. Então, o que Deus quis dizer? Deixar claro que não é motivo, mas não está no tempo. Não, é tempo e fora de tempo. Da palavra diz, não é isso? Porque às vezes a pessoa pensa que fora de tempo é quando a pessoa, por exemplo, fora de tempo, você entra numa firma para trabalhar, aí você está trabalhando, aí daqui a pouquinho você para o trabalho lá e começa a pregar a palavra para os outros. Esse fora de tempo está completamente equivocado. O fora de tempo é fora do seu tempo. Sabe quando você não pode? Quando você está doente, quando você está com dor, quando você está sem, aí a Bíblia fala assim, é dando que se recebe. Olha só, não tem como você justificar para Deus, não dei porque eu não tinha. Não, mas não seria justo você falar que não deu porque não tinha? Mas aí a Bíblia fala assim, é dando que se recebe. E aí? Então o cara nunca vai receber, porque não vai dar. Entendeu, irmãos? Então a gente sempre tem algo para dar para o Senhor. Você sempre tem um louvor, sempre tem uma adoração. Não se chega diante de Deus com as mãos vazias. Davi falou assim, acaso eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que me custe algo? Amém? Queriam pagar o sacrifício todo de Davi? Não, porque peraí. Aí, aquilo ali é uma coisa literal, né? Mas que fala para nós hoje o quê? Que você vai pagar o preço. Mesmo com dor, mesmo chorando, você vai semear. Mesmo fora de tempo, você vai produzir fruto para o Senhor. E o fruto para o Senhor, irmãos, é para a nossa própria vida. Então, Paulo estava numa situação que ele estava preso, e aí levaram ele lá, porque os gregos eram muito estudiosos, né? Queriam saber o que é aquilo que Paulo estava ensinando, pregando, falando de salvação de Jesus. Então, estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Aí a gente já começa vendo assim,
ele já aproveitou uma oportunidade. No que Paulo passou, ele já aproveitou aquela oportunidade. Ele viu vários altares, né, com vários deuses. Em vez dele criticar, de falar que aquele Deus ali não vale nada, ir lá, pegar igual o camarada fez com a santa, lembra aquela vez? Chutando a santa da igreja dos outros. Não precisa fazer isso. Paulo foi lá, observou, vejo que vocês são atenciosos e são supersticiosos, e eu vi ali um altar ao Deus desconhecido. Em vez de Paulo falar dos outros deuses, ele foi falar, apresentar para eles um Deus que é desconhecido. Amém? Um Deus que é desconhecido. Irmãos, muitas vezes dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, muitas vezes não, é necessário constantemente a gente estar apresentando esse Deus para a igreja. Quantas vezes tu vê o irmãozinho entrando por uma linha de pensamento, entrando por uma linha de raciocínio que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus. Às vezes você vê crente até querendo jogar praga, sabe? Vai daquele tocar no ungido do Senhor, né? E querendo jogar praga, e matar. Crente joga praga, rapaz. Crente amaldiçoa. Será que você não conhece? É só um exemplo que eu estou dando, que eu vejo isso acontecendo, né? Da mesma boca não pode jorrar duas fontes de água. Se somos aqueles que abençoam, não podemos amaldiçoar ninguém. Igual agora essa situação toda que está acontecendo no país. Eu não posso amaldiçoar. Senhor, mata aquele sem vergonha, mata aquele feiticeiro. O que eu oro é para Deus salvar eles, né? Se possível, salvar eles. E se não, revelar, desmascarar, tirar eles da posição de destaque, da posição de vigia do galinheiro, de raposa que vigia o galinheiro. Nós estamos vivendo hoje uma situação no país de raposa que vigia o galinheiro. Alguém já botou raposa para vigiar o galinheiro? A raposa, né, pega as galinhas. Então, irmãos, Paulo, aproveitando essa oportunidade, ele diz assim: eu vejo que vocês são assim um tanto supersticiosos, que passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Aí ele diz assim: esse, pois, que vos honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Exatamente desse Deus que eu estou falando. Você não conhece ele ainda. Você sabe que existe um Deus desconhecido, né? Você sabe que existe um Deus além desses outros, porque todos os outros altares que estavam ali era Deus do vinho, Deus não sei de quê, Deus da fertilidade, Deus não sei de onde, é tudo negócio de prostituição, de prazer, de ganância, da prosperidade, Deus disso, tudo deuses criados, irmão, pela mente do homem. Sabe, o homem cria os seus próprios deuses. Às vezes a pessoa fica numa situação que ela começa a criar os seus próprios deuses. Quem foi que falou que trevo de 4 folhas, por exemplo, que vai melhorar a sorte de alguém? Da onde que saiu isso? Pé de coelho, tadinho do bichinho. Eu, quando era ímpio, eu também fazia isso. Andava com a folhinha chega de trevo na carteira, né? Pé de coelho nunca tive não, mas andava com a folhinha de trevo na carteira. Tinha um São Jorge na Almorina lá em casa, né? Gastando a minha luz o dia todo, né? Com a luzinha verde acesa, dia e noite. Eu metia a marreta na cabeça dele quando abriu, quando a palavra veio, quando esse aqui, quando apresentou, quando você conhece o Deus verdadeiro, aí você vê o tanto de coisa, de asneira que você falava, o tanto de bobagem que você falava, como o risco que você estava correndo e colocando a sua segurança num falso Deus. E falso Deus, irmão, é até mesmo o Deus que as pessoas conhecem em muitas igrejas. Porque a gente fala do Deus, a gente quer falar do Deus verdadeiro, mas que na verdade para algumas igrejas aquele Deus está sendo desconhecido.
Quantas igrejas pregam o mesmo Deus nosso, né? Ó, é o Deus desconhecido. Para eles é o Deus desconhecido. Aí fala que Deus dá isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus dá não sei o quê. E não fala da santificação, não fala da salvação, não fala da volta de Jesus Cristo, não prepara a igreja para a volta de Jesus Cristo. Não adianta, meu irmão, eu ensinar você o caminho da prosperidade financeira, como que ganhar dinheiro. Isso aí você vai naquele curso ali que tem ali fora ali, tem um curso ali, né, tem até um irmão que dá aula lá, o presbítero, né? Para você fazer concurso, né? Vai lá, estuda, faz um concurso, é lá que ensina a ganhar dinheiro. A igreja é para ensinar o caminho da salvação. A igreja é para apontar o caminho chamado Jesus. A igreja é para trabalhar com a verdade que é Jesus Cristo. A igreja é para santificar. Mas não é eu que te santifico, não. O que eu faço é lançar as águas. O que eu faço é expor as águas, como Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o objetivo da igreja é nos limpar, irmãos. Nos limpar de quê? De nossos pecados. Não importa se quando tu sair dali vai achar 100 reais, vai ganhar dinheiro, vai abrir uma empresa, vai abrir um outro comércio, isso não importa. É claro que Deus abençoa, é claro que se Deus sustenta toda a terra, quanto mais os que estão servindo a Ele. Amém? Agora, o objetivo dele é te santificar, porque talvez nem dê tempo de você ficar rico, talvez não vai dar tempo, talvez você não vai ser como logo hoje pedirão a sua alma. Aí, camarada, não, mas a igreja falou que era para mim fazer isso, não deu tempo de santificar. Então Paulo assim, porque eu estava vendo, é esse Deus que vocês honram, sem conhecer, quer dizer, fizeram voltar para ele, é esse Deus que eu vos anuncio. Aí olha só agora, irmão, aí versículo 24 ele diz assim, ó, o Deus, aí ele começa falando quem é esse Deus, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Amém? Ó, já botou os deuses dele tudo no bolso, sem chutar santo de ninguém. Amém? Você fez tudo que está no mundo? Então não sobrou nada. O outro Deus fez o quê? Aquela outra casinha que estava lá, aquele outro altar, aquele outro templo lá, com Deus lá, fez o quê? Se Paulo já começou falando assim, ó, o Deus esse Deus que eu te apresento, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ou seja, não há nada nesse mundo que não tenha sido feito por Deus, inclusive Satanás. Inclusive o Satanás. Nada se fez, irmão. Nada se fez. E o próprio adversário foi feito pelo Senhor também. Ele obedece o Senhor. Embora ele seja constituído de algum poder, mas não chega, é infinitamente menor. Ele achou que era poderoso, mas nós também achamos. A Eva não achou e ele foi lá e falou que se ela comesse ela ia ser igual a Deus, e ela foi com Deus. E até hoje tem gente achando que é igual a Deus. Primeira coisa que Deus muda em nós é isso, é tirar esse sentimento de ser igual a Deus e começar a se humilhar diante de Deus, começar a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, começar a reconhecer que Deus precisa limpar, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos confiar em Deus, precisamos começar a entregar toda a honra e toda a glória para Ele, porque sabe quem sustenta todo mundo lá fora? Deus. Só que como eles não conhecem ainda, como eles não sabem que é esse Deus que faz tudo, eles acham que foram eles. Ah não, que eu estudei, porque mesmo você indo lá estudar, lá igual eu falei, ir lá fazer um concurso, você só vai a algum lugar se Deus te abençoar. Mesmo você indo lá, amém? Lá é o lugar de estudar, aqui é o lugar de ensinar a palavra, aqui é o lugar de lançar luz. A palavra de Deus é luz, é a verdade, amém? Aqui trabalha com a verdade, a palavra de Deus, ela é a verdade. Eu não consigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Ele é a verdade, mas ainda assim quem sustenta é Deus, nada se sustenta. O adversário faz isso, faz aquilo,
E tem gente aí adorando o adversário, tem gente aí fazendo culto para Satanás, fazendo macumba, botando despacho não sei aonde, fazendo não sei o quê. Não sabe ele que o Satanás chega diante de Deus e se ajoelha, e Deus pergunta a ele: estava onde? Aí ele fala assim: eu estava rodando a terra aí. Mas Deus sabe onde ele está, mas pergunta só para ele ter que falar para ele, para dar obediência a Deus. Estava onde, rapaz? Estava rodando a terra aí. Viu, meu servo Jó? É lá em Jó que você vê que claramente que o Satanás é um servo do Senhor. Amém? Ele não é um servo bom, né? Ele tem prazer na maldade, mas ele é um servo do Senhor. Ele está a serviço do Senhor, inclusive da nossa salvação. Quando o Satanás aperta, quando ele tira, é porque Deus permite. Para quê? Para te provar, para te abençoar, para você crescer, para você aumentar a resistência, para você aumentar a perseverança, para você valorizar a salvação, que é eterna. Deus quer nos dar a vida eterna, quer dizer, Ele já nos deu, né? Mas por causa do pecado, você sai do caminho, o homem saiu do caminho da salvação. Por isso Jesus Cristo foi enviado, para nos trazer de volta o caminho da salvação. Aí Jesus fala: eu sou o caminho. Estava perdido. E a Bíblia é fiel, ela diz, ela deixa muito claro que Jesus não veio julgar. Você já foi julgado lá no paraíso. Amém? Tu és pó e ao pó tornará. E foi expulso do paraíso porque desobedeceu a Deus. Então a humanidade já foi julgada lá no paraíso. O que Jesus veio fazer é conceder o nosso perdão. Se você se arrepender, Ele te perdoa. Simples assim. Então Paulo começa apresentando quem é esse Deus: Criador dos céus, Senhor dos céus e da terra, que fez os céus e a terra. Aí ele já começa deixando claro. Ele não precisou apontar para as cantinas de ninguém. Ele começou a falar assim: ele não habita em templos feitos por homens. Então aquela casinha que tu fez ali, aquele santuário que tu fez ali, saiba que para Deus não serve. Amém? O Deus que você bota ele onde você quer, bota uma casinha lá, igual eu tinha lá, Moringa, lá, com a imagem do São Jorge. Isso aí, eu boto o São Jorge onde eu queria. Tanto é que quando eu enjoei dele, quando eu me libertei, metia a marreta na cabeça dele. Por quê? Porque ele não é Deus. Amém? Porque o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita aqui no templo, na construção. O templo do Senhor hoje somos nós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Por isso você vai à igreja, para se santificar, para tirar toda a imundícia, senão Deus sai de você. Porque assim como Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, também não habita em lugar imundo. Amém? Por isso temos que estar em santidade. O Pedro falou isso, que Deus fala: sede santo, porque eu sou santo. Quer ter comunhão com Ele? Tem que ser santo. Amém? Quer que Deus habite em você? Tem que ser santo. Quem que é santo? A pessoa santa, uma pessoa que não peca? Não, é uma pessoa que não tem prazer no pecado, que quando acontece de pecar, ela se arrepende de imediatamente, porque o Espírito Santo, que Jesus falou assim, Ele será o Consolador, e Ele vos lembrará as minhas palavras. Então o que Ele vai fazer? Jesus falou que isso aí é pecado. Essa semana eu estava resolvendo agora a aposentadoria da minha sogra. Aí o meu sogro, ele separou dela, morava em casa separada, ele faleceu. E eu estava resolvendo agora para passar a pensão dele para ela, né? E aí o camarada lá no telefone perguntou se eles moravam juntos. Eu falei que morava, porque ele nunca separou oficialmente, né? Só morava em casa separada. Aí eu falei com o rapaz que morava. Aí eu chamei o rapaz novo na conversa. Ele sempre perguntou se eles moravam juntos. Na verdade, eles estavam morando em uma casa separada. Eles só não separaram oficialmente. Né? Ele sempre tinha ela como sendo a esposa dele e não queria separar. Ela não queria botar ele dentro de casa mais, né? Por causa dos problemas que ele arrumou lá. Então, mas olha só, irmãos, saiu, sem querer saiu. Mas a mentira é do Satanás. Eu na mesma hora, fiquei incomodado. O Espírito Santo, isso aí é mentira. Fala a verdade para o rapaz. Eu chamei o rapaz, isso aqui, me perdoa. Mas saiu assim,
no desejo de ajudar, né? Até mesmo que você vai ajudar, e às vezes a pessoa fala assim, é uma mentirinha branca, uma mentirinha para o bem. Não pode, irmão. Mentira é mentira, não é para o bem. Parece que vai fazer bem, mas ruim de tudo vai fazer mal para você que está mentindo, porque é um instrumento do adversário. É a única coisa que ele faz é mentir. É mentir. Aí se você falar assim, não, mas ele tocou nos negócios do Jó, matou não sei o que, matou não sei o que lá. Ele não matou, ele usou alguém para matar. Pelo que a gente conhece no contexto, ele vai falar no coração maligno, que ele já tem as pessoas que estão servindo a ele lá, né? E ele bota no coração, na mente da pessoa, que a pessoa tem que fazer aquele mal, e a pessoa vai lá e faz. É assim que ele trabalha, ele só trabalha com a mentira. Ele não toca em nada, ele não tocou em Eva, ele não foi nem atrás de Eva. Ele ficou lá esperando. A hora que ela chegou lá, ele é paciente, irmão. Ainda tem uma coisa, ele é paciente, ele fica esperando você rondar. A pessoa começa a rondar o pecado, aí ele estava lá, ele não foi atrás de Eva, ele não foi lá chamar Eva na igreja. Ele ficou esperando, perto do pecado. Quando Eva começou a rondar lá, foi que ele entrou com a mentira dele. Tá bem? Ele tem essa estratégia dele. Mas esse Deus que Paulo apresenta, ele diz, o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. E ele diz que ele é Senhor do céu e da terra. Então quem mais que é Senhor? Senhor no sentido de dono, né? Do dono de tudo. Então não tem os outros deuses estão debaixo do poder dele. Ele é Senhor do seu Deus. Se você fez um Deus para você, ele é o seu Senhor. Igual, por exemplo, lembra na escravidão? Se um escravo, até Israel mesmo tinha isso, se um casal tinha um filho, o filho já nascia escravo. A mesma coisa é isso. Tudo que você faz, não fui eu que fiz, mas você é de quem? Você pertence a quem? Pertence a Deus. Por isso que ele diz assim, lembra de Caim? Deus chama Caim e fala assim com Caim, filho, a Bíblia chama Caim de filho do maligno, né? Por quê? Porque ele praticou as obras do maligno. Igual Jesus falou, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas Caim praticou, ele era filho do Satanás fisicamente? Não. Só no sentido de ter praticado as obras do Satanás. Versículo 25, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meu irmão, faz assim, puxa aí um pouquinho. Rapaz, se não vem, fica apavorado. O macumbeiro está lá adorando o demônio. Está falando aqui. A respiração quem dá é o Senhor. Acabou de falar. Fôlego de vida e dá a vida. A respiração, tu puxar e não vier, viu quantos morreram aí com esse negócio desse Covid-19? É nessa linha aí. Começa, não vem o ar, começa a apavorar. Amém? É o Senhor quem dá a respiração, ou seja, a vida. Ele te dá a vida e mantém a sua vida. Olha só. No que Ele mantém a nossa vida, Ele está nos dando oportunidade. Porque enquanto houver fôlego, enquanto Ele estiver te dando respiração, Ele está te dando oportunidade. Amém? Oportunidade para quê? A vida é uma luta, irmãos. Viu que ele falou aqui? Olha, ele não é servido por mãos humanas. Então nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos servindo a quem? A nós mesmos. Porque a obra de Deus é você. A obra de Deus é você. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. No que você se envolve na obra de Deus, na verdade você está se envolvendo na sua salvação. Porque a salvação é um caminho. A pessoa fala, não, mas ninguém, o pessoal da predestinação fala assim, mas Jesus, se você estiver fazendo, então não é mérito de Jesus.
não, o mérito de Jesus é que ele é o caminho, ele é a verdade para você seguir, e é o caminho para você andar. O caminho é o quê? Andar na verdade. O caminho não é físico, caminho físico, é o caminho da palavra, o caminho da verdade. Ele é o caminho. Aí o que você tem que fazer? Você recebe Jesus e tem que andar nesse caminho para ir ao Pai. Amém? Ele deixou claro isso, ó, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Por que toma a sua cruz e siga? Porque obstáculos vão aparecer, irmãos. Hoje mesmo eu tinha 2 convidados, não vieram em cima da hora, né? Não vai poder vir, não. Entendeu? Os obstáculos vão aparecer. Se não negar a si mesmo, não vai vir. Se não negar a si mesmo, não vai fazer. Porque você vem aqui fazer a obra, ó, o fato de você estar nesse lugar, 2 coisas estão acontecendo. Você está marcando presença, você está somando com a sua presença e está sendo tratado pela palavra de Deus, sendo alimentado pela palavra de Deus. O que é ser alimentado pela palavra de Deus? É receber uma porção do Espírito Santo. Foi isso que Paulo disse, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala, como que se enche? Com cânticos espirituais, ministrando a palavra, orando junto. É isso que estamos fazendo. Amém? Sendo tratado pela palavra de Deus. Então aí é dessa forma que funciona. Então ele não é servido, ele diz assim, ó, nem tão pouco é servido por mãos de homens como necessitado. Deus não necessita de coisa alguma. A vontade dele é que todos sejam salvos. Mas se você não for salvo, você não vai afetar nada em Deus. Ele vai ficar triste, porque a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não se converteu. Ele não tem prazer. Na dos santos ele tem prazer. Morreu um santo de Covid. Aí tu fica assim, poxa, meu irmão era crente, morreu de Covid. Mas Deus teve alegria com a morte dele. E levou ele para o céu. Meu servo está vindo aí, manda tocar a trombeta que está chegando aí. Hein? A Bíblia diz que se há festa na conversão, você imagina para a sua chegada. A Bíblia diz que cada um que se converte, há uma festa no céu, uma alegria. Então você imagina com a nossa chegada lá. Aí, agora o ímpio morre, não há alegria em Deus, muito pelo contrário, ele se entristece. Ele queria que aquela pessoa fosse salva. Ele não queria que aquela pessoa. Só que ele não trabalha com a imposição. Nesse campo da salvação, nós temos o livre-arbítrio. Foi isso que eu preguei outro dia, ó. A terra e o céu pertencem ao Senhor. A terra foi dada aos homens. Você vai viver do jeito que você quiser aqui. Vai se prostituir, vai roubar, vai matar, vai não sei o quê, vai comer capim, vai adorar rato, vai adorar vaca, igual a gente vê, vai fazer o que você quiser. Agora, para ir para o céu não é de qualquer jeito não. Aí tem que mudar. Amém? Se você viver na terra do jeito que quiser, como a terra foi dada aos homens, e a Bíblia diz que a terra jaz no maligno, ou seja, está morta espiritualmente a toda a terra. Se você for acompanhar, for amar o mundo, como João diz, eu não amo o mundo. Por quê? Porque o mundo está morto espiritualmente. Então, a palavra se combina, ó. É a mesma palavra falada de outra forma. Então, se você vai e adorar a terra, adorar as coisas da terra, ter os prazeres da terra, e você vai perder a salvação. E a opção é sua. E Deus vai ficar triste. E Deus vai ficar triste se você perder a salvação. Amém? Deus vai ficar triste. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele tem prazer na morte do salvo. Do ímpio não tem prazer. Então, ele não necessita de nada da nossa mão. Jesus falou assim: o Pai trabalha até agora e eu também. Para quê? Para nos salvar. Pois ele mesmo, agora, irmão, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. A vida, a respiração, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu carro, a sua casa, a sua comida, tudo é o Senhor quem dá, todas as coisas. E isso Ele dá a toda a terra. Toda a terra, não é só crente não. O crente vai fazer o quê? O crente vai reconhecer isso e agradecer a Deus, louvar a Deus. O cristão reconhece isso e agradece a Deus. O cristão entrega a Deus toda a honra e toda a glória. Mas todas as coisas
Paulo deixando bem claro, aqueles camaradas adorando um monte de coisa, confiando num monte de coisa. Ó, aí quando eu falo, olha só, falando de novo dos deuses dele, se você pegar nas entrelinhas, você vai ver Paulo catucando aquilo ali, porque ele falou assim, ó, tinha vários deuses, e um Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é esse aqui. Aí ele disse, ó, nem tampouco é servido por mão de homens, nem necessita de coisa alguma, porque aqueles deuses ali, tudo era servido, né? O camarada ia lá levar as oferendas, cada templo daquele tem as suas oferendazinhas para levar, já viu na Índia? Vai lá botar o leitinho com o ratinho. Rapaz, o Satanás, ele convence o camarada de que rato é Deus. Olha só, cobra é Deus. A carne que a gente come aqui, o churrasco, tem gente aí Paulo fala assim, ó, não come perto dele. Não come perto dele, não para não escandalizar ele. Porque os débeis comem legume. Quer dizer que ele deve ter sem entendimento. Amém? Aí hoje tem um, não é para comer carne, não é. Aí vai lá na Índia e estão adorando a carne. Pois ele mesmo é quem dá dá a todos a vida. Quer dizer, você existe por causa de quê? Por causa do Deus do vinho, por causa do Deus da fertilidade, por causa do Deus da prosperidade. Não, você vive por causa desse Deus que Paulo está apresentando, o Deus que era desconhecido para eles, né? Ó, ele dá a vida, quer dizer, se você tem vida é porque Deus deu. Se você mantém a vida, não morre, é porque Deus está mantendo com a respiração. E todas as coisas que você precisa, sendo crente ou não, é Deus quem dá. Então sobrou o quê? Por que você precisa de outro Deus? Para fazer o quê? Você precisa de outro Deus para fazer o quê? Você precisa buscar recurso em outro lugar, para quê? Você precisa confiar em outras coisas, para quê? Se só tem um verdadeiro Deus. Se ele faz todas essas coisas, quer dizer que os outros são falsos. Porque não sobrou nada para os outros fazer. Amém? Então, irmãos, é Deus quem cuida de nós. Por isso não vá dormir, não vá sem agradecer o dia, sem pedir perdão pelos pecados do dia. Amém? Porque você não sabe se amanhece. Ele que tem o controle de tudo, de todas as coisas. Ó, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Olha só, Deus tem o tempo que você vai viver. Mas chegou aí um Covid. Mas tu acha que Deus não sabia que ia vir Covid? E Ele permitiu. Esses que morreram no Covid estavam dentro do tempo de Deus. Ou tu acha que o Covid atropelou Deus? Tirou o tempo de Deus? A única coisa que é determinada por Deus, o pessoal da predestinação fala que o homem já nasceu salvo ou já nasceu condenado. Isso eu não acredito dessa forma. Agora, que nós todos temos um tempo determinado por Deus, nós temos. Isso sim está dizendo aqui, ó. Isso a Bíblia diz. Olha, está determinado. Tanto é que o salmista fala, me ensina, né, a observar o meu tempo de vida. Amém? Para poder administrar. Aí, aquele jovem rico não sabia, mas o tempo dele estava acabando. Jovem rico não, o agricultor, não sei se era jovem, agricultor que prosperou. Alô, agora regala-te a minha alma, tem coisa para viver à vontade. Agora eu estou com um carrão, né? Já tem um Eco Sport. Já tem um palácio lá cheio de bandeira. Ó. Tem um palácio lá cheio de bandeira. Rapaz, quem sabe é Deus. Regozija-se no Senhor. Aproveita aquilo que Deus te deu e dê a Ele toda a honra e toda a glória. Usa. Deus fala assim, usa para a gente aproveitar. Você tem que aproveitar, você tem que ter prazer nas coisas que Deus te dá, mas glorificar sempre o nome do Senhor. Saber sempre que você tem por causa dele. Saber sempre que tem pessoas que para aquelas pessoas Deus preveu coisas menores do que para você. E ainda assim, tem pessoas mais simples do que nós, mais pobres do que nós, e que agradecem a Deus
pela vida, pela respiração, e pelas coisas que ela tem recebido, mesmo não sendo tão grandiosa como as nossas. Amém. Então é Deus quem está no controle dessa situação. Aí Paulo diz, aí o propósito disso tudo, para que buscasse ao Senhor, olha só, para que buscasse ao Senhor, se porventura tatuando o achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha só, porventura tatuando o achar. Por quê? Porque Deus é que se deixa ser achado, ser encontrado. Amém? Ele se deixa ser encontrado. A palavra diz: buscar ao Senhor, enquanto pode ser achado, ou seja, enquanto ele está se deixando ser achado. Porque depois que morreu, já era. Aí uma pessoa, a minha cunhada falou assim: vai lá, pediu para a outra assim, vai lá, pede para rezar uma missa de 7º dia. Meu irmão, eu batizei o velhinho, preguei para ele, batizando ele, meu sogro, graças a Deus, morreu cristão, morreu salvo, e se ele não morresse salvo, filho, missa não ia resolver nada, né? Amém? Não ia resolver nada, porque quem resolve é o Senhor, e quando se pode, ou seja, depois não pode mais. Por exemplo, o meu sogro, vou dar um exemplo dele. Ele aceitou Jesus, nós batizamos ele gostava de sentar por ali assim, perto daquele ladinho ali, que ali fica fácil para ir no banheiro, né? E beber água e tal. Mas ele quase não levantava, ele prestava atenção na palavra, às vezes chorava, a lágrima saía no olho. Com 80 anos. Depois ele ficou doente, começou a perder o entendimento. Aí olha só o que acontece. Agora não dá mais para buscar. Se ele não tivesse encontrado antes, agora o tempo tinha encerrado. É isso que está falando aqui Paulo. Se por acaso tateando encontrar. Tateando, o que é tateando? É porque você não tem visão, irmão. Porque já viu o cego procurando alguma coisa? É tateando, não é isso? Porque o homem sem visão, se Deus não abrir a nossa visão, a gente não encontra. A pessoa vem à igreja e volta do mesmo jeito. Não encontra, não consegue abrir a visão. E às vezes até se alegra um pouco, como aquela palavra que cai na beira do caminho, no espinheiro, vem a luta, assim, qualquer lutinha, a pessoa já para de seguir, de caminhar na obra de Deus. Aí ele diz assim: ainda que não está longe de cada um de nós. Olha só, irmão, que tremendo. Ao mesmo tempo que a pessoa não consegue encontrar Deus por causa da visão dele, mas Paulo diz que ele está perto. Perto está o Senhor. Olha, quem não encontrar é porque o coração está muito duro. Quem não encontrar é porque não sentiu o desejo de procurar. Se procurar, vai encontrar, porque ele está perto, irmãos. Você tateou, tateando, que é para fazer? Vai achar logo ele. Ele está perto de você. O Senhor está perto de cada um de nós. Amém? E aí, e depois que encontra, na verdade, ele passa a habitar em nós. E ele diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Olha só, irmão, olha o que ele está falando, pois nele, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso não é só para crente, não. Paulo está falando para os gregos, para toda a humanidade. Ele está falando uma coisa que é válido para toda a humanidade. Todo ser que existe por causa de Deus. Se Deus não mover, você já viu, irmão? Meu Deus do céu, eu sempre dou esse exemplo da formiguinha, porque eu sou apaixonado. Porque você já viu cada tamanho de formiguinha que tem, a menorzinha de todas? Como é que aquele negócio funciona todo dia? A perninha, vai andar, hein? Vai tentar fazer um robozinho daquele tamanho.
Aquele negócio, o tamanho dessa formiguinha bem pequenininha. E os vermes microscópicos, você bota o microscópio assim, você vê tudo com vida. Isso sem falar em nós, é um milagre que tem, em tudo tem. Na natureza, em tudo tem coisas assim milagrosas que não tinha como o homem criar. Se eles falassem assim, aí vê os malucos e falam assim, não, mas é a natureza. Se fosse a natureza, ficava tudo igual. Ficava tudo igual. Já viu a carne? Você chega num lugar assim, tem vários tipos de carne, interessante. Você come uma carne, se você comer a carne de jacaré, é um gosto, a de galinha é outro. Aí o pato, que é igual galinha, se você vê, o pessoal lá de cima sabe, a carne é diferente. A mulher não gosta não. Outro dia eu comprei um pato lá, eu tenho que ensinar ela a fazer. Faz isso aí, patinho gostoso. Galo, aí a carne é diferente, aí vai comer um peixe, é outra carne. Qualquer bicho, igual as espécies de carne, a variedade que tem. Como que pode? Só Deus. E é tudo seres vivos, Toda carne é seres vivos. E aí diz assim, e sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra, ou esculpida por artifício e imaginação de homem. Quem Paulo está querendo dizer aqui? Que sendo nós geração de Deus, nós não devíamos achar que essas divindades sejam igual a Deus. Feitas por mão de homem, de ouro, de prata, de pedra. Mas Deus, tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha a palavra-chave aí. O que você fez antes? Você adorava aquele outro Deus, adorava aquele outro lá, fazia aquele pecado, aquele não sei o quê. Aí Deus falou assim, Deus não leva em tempo, em consideração, o tempo da ignorância. Amém? É numa palavra dessa que a gente se baseia, por exemplo, no casamento. Porque o casamento ele é indissolúvel para Deus. Mas um casamento feito com entendimento. Um casal cristão casou na igreja. Teófras, casou na igreja. Não tem solução não. Não foi voto diante de Deus, não tem solução. Agora, se você vem do mundo, você não tinha entendimento, ou até mesmo teve igreja, mas não tinha entendimento, foi na empolgação, foi não sei o quê. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ou seja, da falta do conhecimento de como que Deus opera, de qual é a vontade de Deus. Amém? Então, aí Paulo dizendo para aqueles homens, Deus não vai levar em consideração a sua adoração à imagem de escultura, aos seus pecados, porque por causa daqueles deuses, irmãos, pecados absurdos eram cometidos. Porque tinha Deus ali de tudo. Já viu? Tem deuses ali, tinha templo ali que tinha prostituição, tinha prostitutas cultuais, ou homem também, prostitutos, onde as pessoas iam para lá para fazer sexo à revelia, para adorar o Deus dele, dizer que está adorando o Deus dele. Você vê com isso pura, mas aí falar que criou-se ali uma cultura. Aí Deus falou assim, Deus lança no mar do esquecimento tudo isso, não leva mais em consideração todo o nosso pecado e que desde que você se arrependa. Olha só, ele terminou assim, não foi? Ele falou assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amém? Se a pessoa não se arrepende, aí não tem jeito. Não é isso que João Batista apareceu gritando no deserto? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é isso que Paulo pregou aqui, Mas hoje a gente vê placa em igreja, vem para a igreja X, para de sofrer, vem ganhar dinheiro, vem que vai fazer uma loja, vem que não sei o que lá. Não, o chamado é ao arrependimento. Prega a palavra,
Fala para a pessoa, tem um Deus assim, assado, um Deus que é dono de tudo, criador dos céus e da terra, e é o verdadeiro e único Deus, e Ele te ama, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E Ele não leva em conta os seus pecados passados. Se você se arrepender e confessar Jesus como Senhor e Salvador, e passar a seguir, né? Porque quem confessou, porque tem gente que é só da boca para fora, mas Jesus fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, que está vivendo, colocando em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, esses são os que me amam. E se me amam, são amados do meu Pai. Amém? Rapaz, é tremenda a palavra de Deus. Porquanto, ó, versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, aí começou a falar de Jesus Cristo agora, falou de um Deus criador que tem o controle de tudo e que através de um homem, depois ele vai falar que é Jesus, e através de um homem, né, que é Jesus Cristo, e nisso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Como que as pessoas tiveram certeza? Se você entregar a sua vida a Maomé, o islamismo, como é que você sabe que tu vai ganhar virgem lá no céu? 9 virgens no céu. Como é que você vai saber disso? Se o camarada que falou está lá sepultado. Como é que você vai saber que vai ressuscitar se o Buda não morreu e não tem como garantir nada para você? É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse que garante, ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para a vida eterna. Ele não morreu mais, ressuscitou e está vivo. Amém? Ele esteve morto como homem no corpo físico, ressuscitou e está vivo. E Buda? E Maomé? Quer servir o islamismo? Tanto tempo você tem que ir lá na Turquia, para dar em Meca, para dar uma volta lá no túmulo dele lá. Se é que ainda tem osso lá, ele sobe os ossos. Amém? E que quem vai garantir? Quem vai botar a sua esperança? Ó, aí Paulo diz assim, em outras palavras, Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, irmão, é vã a nossa fé. Porque quem é que vai garantir a sua vitória? Quem vai garantir a nossa entrada no céu? A gente parar de se prostituir, parar de mentir, parar de defraudar, parar de dar volta nos outros, enriquecer, ficar só buscando riqueza. A gente parou de fazer essas coisas todas, porque nós sabemos que tudo isso tem um prazo de validade e que a eternidade é para quem seguir a Cristo, para quem carregar a sua cruz, negar tudo isso, negar a si mesmo. Mas aí, se Cristo não ressuscitou, tu perdeu o tempo. Amém? Mas ele ressuscitou, e Paulo aqui mais uma vez ele afirma aqui aos gregos, ó, e porquanto determinou um dia que com justiça, ou seja, vai ter um dia que vai haver esse julgamento, né? Por exemplo, vai vir a volta de Cristo para levar a igreja. Jesus pode vir nos buscar pessoalmente, o nosso prazo de validade na terra pode chegar, como está o nosso tempo, como Paulo disse aqui, ele tem o tempo de todos determinado. Vai que o Senhor está chegando, aí você não entrega a vida a Cristo, não se santifica e não estava sabendo de nada. Porque eu vi que essa pandemia morreu muita gente nova. Amém? Agora, tem gente que Deus vai deixar aí na terra aí, né, muitos anos, amanhã, né, até uns 120, 130 anos, tá bom? Por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, olha só, ele deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando Cristo é ressuscitado, isso traz uma certeza para nós que as promessas de Deus, que a pregação de Deus, que a salvação é verdadeira. Amém? Trouxe para nós. Aí vai ser, e como ouviram falar da ressurreição, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam acerca disso que teriam ouvido outras vezes. Ou seja,
Uns falou que já ouviu, estava bem crendo. Agora outros ficavam escarnecendo. Ressuscitou, que não sei o quê. E outras coisas que a gente fala hoje, a gente chama, vamos para a igreja. A pessoa vai fazer o que na igreja, não sei o que lá, e que é falso, que a igreja é falsa, que o pastor é isso, o pastor é aquilo. Aí pega um pastor ladrão, aí generaliza, acha que todos eles são, né? E não querem confiar no pastor. Aí tem um pastor sem vergonha, aí o camarada acha que todo pastor é sem vergonha, porque essa é a estratégia do adversário. Ele contamina para poder fazer, né, tirar a crença das pessoas. E ele diz assim: então assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, uma mulher por nome de Damares, como entre outros. Quer dizer, citou essas duas pessoas, mas tinha outros. Quer dizer, muitos escarneceram, mas alguns creram. Amém? Porque não vão ser todos que vão dar ouvido à palavra de Deus. O inimigo, ele trabalha, ele é bom na mentira. Para a pessoa acreditar, Jesus falou assim: eu sou a verdade. Por quê? Porque o mundo já é maligno, é muito difícil de convencer a pessoa. Rapaz, a pessoa está em casa, numa boa, aí ela, domingo eu vou na igreja. Fala isso, o Carlinhos falou que vinha na igreja, peguei ele na rua. Domingo retrasado, domingo não veio, semana passada não veio, conversei um pouquinho com ele, né? Fiquei na expectativa que ele viesse, não veio. Mas por quê, irmão? É difícil mesmo. O inimigo cega o entendimento. O inimigo barrera de tal maneira, né? Ele lança trevas sobre a vida da pessoa. A Bíblia diz que o inimigo cega o entendimento das pessoas. Para você manter o seu entendimento na palavra de Deus, você tem que se manter no corpo firme. Por quê? Porque o corpo é alimentado pela palavra. O corpo, Jesus Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte do corpo. Amém? Se você sai, o entendimento cega. Você começa a ficar desigrejado. Já viu uns desigrejados aí? Rapaz, quando tu vê o desagrejado, está fazendo cada loucura. E fala que é crente. Não, é porque eu só estou em casa, estou vendo só o culto aqui na televisão, no rádio. Olha só, totalmente fora do corpo. Fora do rebanho, filho, é presa fácil para o adversário. A Bíblia diz que Deus está cuidando, Deus tem um aprisco. O que é o aprisco? É um lugar de proteção, onde a gente fica, dentro da proteção do Senhor, né, onde Ele mantém as ovelhas protegidas. Ali dentro Ele está protegendo. Agora, se a ovelha sai, pula a cerquinha e vai, só Deus sabe o que ela vai encontrar na noite afora. Amém? Então, irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.